Evangelho de Marcos, capítulo 5, o verso 1 em diante. Bem conhecida a palavra. Só tem um aviso aqui, enquanto os irmãos outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais das sinagogas, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e te dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver isto que fizera. Então a mulher nem sabia o que lhe tinha acontecido. Temendo e tremendo, se aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegando alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, porque te enfadas? Mas o mestre, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhes: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Só isso. Esta é a palavra que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, bem conhecida de todos nós, mas irmãos, é a guia do Espírito Santo. Nesta palavra nós entendemos e serve para cada um de nós, irmãos, o propósito de muitos que buscaram o Senhor, muitos que foram ao encontro do Senhor, e nós temos que ter esse propósito dentro de nós.
Os dias são difíceis que nós estamos atravessando, e diz a palavra que nós viveremos pela fé. Nós temos que nesses dias buscar mais a Deus em oração, porque essa fé aqui que nós estamos pregando, irmãos, é aquela fé operadora, é aquela fé que opera, é a fé que faz obra. Nós temos em nós também a fé salvífica, que é aquela que nós cremos como o Senhor Jesus, como o nosso pessoal Salvador. Mas essa fé aqui é um dom de Deus, porque é uma fé operadora, é uma fé que opera. É quando alguém crê e aquilo acontece, porque Deus se agrada daqueles que têm fé. Não está escrito nisso aí? Irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa noite aqui nós vamos pregar pela guia do Espírito Santo o que toda essa igreja precisa, de fé. E o Senhor já manda pregar essa palavra. Eu vou acrescentar aqui hoje a sua fé. É a sua fé. E aqui, irmãos, tem os propósitos. Vocês vão perceber que o propósito de Jairo é um, e o propósito dessa mulher é outra. Então aqui fala que passando Jesus outra vez de um barco por uma outra banda, que ali fala que é o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago que tem ali. Então fala o Mar da Galileia. Então eles atravessavam o barco para lá e para cá. Então, atravessando do barco de uma banda para outra, ajuntou-se uma grande multidão que estava junto do mar. E eis que chegou próximo dele, se apresentou dele um príncipe da sinagoga, por nome Jairo. Era um homem conhecido, um homem de uma condição financeira muito boa, era conhecida, irmão, de todo aquele povo. E ele rogou ao Senhor, e ele fez um pedido. Porque, irmãos, ele ainda tendo essa posição, ele conhecia o Senhor, ele já ouvia as obras e as maravilhas que o Senhor operara. Então ele tinha, irmãos, aqui na palavra fala que ele dizia: minha filha está moribunda, eu rogo-te que te imponha as tuas mãos para que ela sare, para que ela viva. Quer dizer, ele foi procurar o Senhor já sabendo que nessa condição o Senhor tinha esse poder, tem esse poder de colocar a mão sobre ela, sarar e ela viver. E o Senhor achou bom aquilo, o Senhor se agradou daquilo e foi no caminho da casa de Jairo, irmãos. E o Senhor manda essa palavra: é poderoso é o Senhor e está a caminho da casa de alguém aqui nesta noite, irmãos. Convida o Senhor para ele ir na tua casa. Jairo convidou o Senhor para ir na casa dele, porque lá tinha uma filha que estava moribunda, e o Senhor fala: convida o Senhor para ele entrar na tua casa hoje. Eu tenho certeza que o Senhor não negará esse pedido aqui nesta noite. Então, quando ele não fala nada, ele vai no caminho da casa de Jairo, ele vai caminhando no caminho, a multidão ia seguindo ele, porque a multidão o buscava, porque ele tinha, irmãos, o poder para isso. Então eles iam caminhando, aquela multidão apertada a ele, e apareceu lá uma mulher com um fluxo no sangue, com 12 anos, e ela havia gasto tudo que ela tinha de financeiramente, e aquele sangue não se estancava, mas era impossível dela se aproximar dele, era possível dela conversar com ele. Você percebe que essa obra aqui não foi um pedido, foi um propósito? Você crê nisso aqui? Não, aqui foi uma obra que não houve uma voz, que não houve um pedido, foi um propósito. Outros milagres que você conhece na Escritura, você vê que ele vê o cego de Jericó, ele chama o cego e o Senhor fala para ele: o que queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ver. Então o Senhor fala para ele: então vê. Houve um diálogo entre o Senhor, mas entre essa mulher não houve diálogo, houve um propósito. O que quer dizer, irmãos? Teve aquele propósito, não tinha como conversar com ele, não tinha como parar ele. Então, como ela percebeu que ela não conseguia falar com ele, ela teve um propósito. Esse homem é santo,
Onde ele passa, irmão, perdoe, eu estou sentindo a virtude do Senhor aqui. Então ela falou, esse homem é santo. Eu já ouvi que o coxo andou, eu já ouvi que o cego viu, eu já vi que o leproso ficou limpo. Esse homem tem o poder de Deus, como Nicodemos falou. Senhor, nós sabemos que tu és de Deus pelas obras que tu fazes. Nenhum homem pode fazer as obras que tu fazes. Então ela teve um propósito, eu não vou conseguir chegar perto dele, eu não vou conseguir falar com ele, mas se eu tocar pelo menos na orla do vestido dele, eu tenho certeza que eu vou ficar curada. Dá para você dar um glória aqui nesta noite? Dá um glória a Deus que você vai orar ao Senhor e o Senhor vai responder a tua oração. Então quando ela toca nele, irmãos, no meio da multidão, existe uma coisa aqui incrível de poder entender, porque só o Senhor pode sentir o toque que ele sentiu. A multidão apertava para lá e para cá, um esbarra em cada um, mas quando toca na orla dele, a palavra fala que dele saiu o quê? Virtude. O que é virtude? Saiu dele coisa boa. Dá um glória a Deus que a sua oração do Senhor vai trazer uma coisa boa na sua vida. Então quando toca nele, ele para, ele volta. Quando ele volta, ele começa a olhar do lado e pergunta, quem me tocou? Mas Senhor, como te perguntas isso? Todos te apertam e te empurram para lá e para cá, é impossível que alguém não te toque. Mas irmãos, foi aquele propósito, foi aquela obra que não teve uma língua, não teve um diálogo, mas foi o propósito de fé de alcançar. E ele falou, alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. A mulher percebeu aquilo, ela se apresenta, ela fala, sou eu, o meu Senhor, sou eu sou uma mulher que sofria 12 anos, uma doença incurável, eu gastei todos os meus bens, e eu não tenho como conversar contigo, e eu fiz um propósito, se eu tocasse na tua orla, olha aqui, eu estou curada, eu estou totalmente liberta. E o Senhor olhou para ela, encheu o coração dele, mulher, grande é a tua fé, vai que a tua fé te salvou. O Senhor manda pregar, a tua fé te salvará. Tua fé te salvará. E ele, irmãos, continuando o caminho na casa de Jairo. E ali, logo conhecendo aquela virtude, nós sabemos, irmãos, que ele indo para a casa de Jairo, nós sabemos que alguém, estando falando com um dos principais da sinagoga, chegaram para ele, Jairo, a filha está morta, para quem enfadas o mestre? E o Senhor indo com ele, e alguém no caminho fala, Jairo, não incomoda mais, a filha está morta. Imagina o olhar de Jairo, levando o mestre para sua casa. O Senhor também troca o olhar com ele. Jairo já, o semblante caiu, minha filha morreu. O Senhor troca o olhar com ele, e o Senhor olha para ele e fala assim, creia, diz para ele, não temas, crê somente. E ele pegou Pedro, Tiago e João e foi ao caminho daquele lugar. Quando chegou naquele lugar, muitos choravam e planteavam pela menina que havia morrido. Então, por que vós chorais? A menina não está morta, ela dorme. Por que ela dorme? Porque ele fala assim para Marta ou Maria, eu sou a ressurreição e a vida, o Senhor é a ressurreição. Então ela dorme. Riram dele, e o Senhor fez com que ele saísse, e ali, irmãos, ele fala com a menina e diz, Talita cumi, que quer dizer traduzido, levanta-te. Te digo, levanta-te. Logo a menina levantou. A menina estava morta
e o Senhor a ressuscitou. Dois propósitos lindos e maravilhosos. E essa palavra aqui é para todos nós. Irmãos, é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé é um dom de Deus. Quem bate, abre. Quem pede, recebe. Quem busca, também encontra. Você crê nesta palavra aqui? A sua resposta que o Senhor fala com você aqui hoje é que nesses dias, nesse tempo tão difícil, o Senhor vai derramar sobre a igreja o dom da fé. Ó, que glória gostoso! Porque se perceba também, para todos eles falavam: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Tem de bom ânimo, a tua fé te salvará. E nós vamos ser acrescentados pela fé, primeiramente crendo que o Senhor pode fazer até o que a gente não imagina. Você crê nisso aqui? Essa é a palavra aqui desta noite. O que nós levamos em oração, no tempo de Deus, alguém vai abraçar uma obra maravilhosa. Eu estou pregando a fé. A fé está sendo derramada aqui dentro dessa igreja. Pode dar um glória a Deus. Irmãos, eu já vi isso. Eu já levantei de uma oração. Eu já tinha meu filho há mais de uma semana que não comia e nem bebia. Eu levantei de uma oração. Quando eu levantei daquela oração, Deus havia libertado meu filho por completo. Dá para dar um glória a Deus? E olha, o Senhor fala: eu estou com os ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. O impossível, irmãos, o Senhor faz até o impossível. Nós temos que crer no Senhor de inteireza de coração. Porque em certa passagem nós também conhecemos que tinha lá um espírito que tomava um moço e jogava ele na água e jogava ele no fogo. E o homem e o seu pai foi procurar os seus discípulos e tentaram expulsar o espírito que estava nesse homem e não conseguia sair. Quando o Senhor Jesus aparece, o pai vai se encontrar com ele e fala: Senhor, eis que meu filho está completamente endemoniado. Nós falamos com os seus discípulos e não puderam expulsar. E o Senhor fala: quanto tempo faz que ele se encontra dessa forma? Ele fala: ora pega ele, joga na água e joga no fogo. E o Senhor falou: quanto tempo faz? Desde a sua infância. Desde a sua infância. O que quer dizer? Ele já vivia com aquilo há muitos anos. E ele era um homem que ele estava no templo. E o Senhor viu nele que ele tinha pouca fé. E o Senhor fala assim: tudo é possível para aquele que crê. Essa é a palavra. O que o Senhor quis dizer? Eu estou aqui. Se você crê, você encontra o teu filho liberto na tua casa. E ele pega e fala: Senhor, eu creio, Senhor. Mas na hora ele sentiu uma fragilidade, ele fala: ajuda-me na minha incredulidade. O Senhor na mesma hora atendeu com misericórdia. E na mesma hora aquele espírito saiu daquele menino. Dá um glória a Deus. Você fala: Senhor, a fé é tão difícil, eu acho que eu não vou conseguir, me ajuda. O Senhor manda pregar: eu vou te ajudar até na sua incredulidade aqui hoje. Eu estou sentindo a virtude dessa palavra aqui. Irmão, a nossa vida tem que ser debaixo de oração e debaixo de santificação. Nós temos que crer no Senhor, que Ele é o mesmo de hoje, de ontem, eternamente. Ele faz conforme a vontade dEle. Irmão, o Senhor manda pregar aqui: há um espírito que ronda dentro da tua casa. É um espírito de enfermidade, como aquela mulher que vivia inclinada e só olhava para o chão.
E o Senhor fala assim: eu não te chamei para olhar para o chão, eu te chamei para olhar para o céu aqui. Dá um glória a Deus, porque o Senhor vai tirar o espírito de enfermidade da casa de alguém aqui hoje. Nós temos que crer no Senhor. Nós temos que orar ao Senhor, porque grandes maravilhas, Ele fala, vós fareis maravilhas maiores do que a minha. Ele fala em 14 de João. O Senhor está derramando aqui a fé. Alguém entrou aqui com a cabeça baixada, está tudo perdido, está tudo acabado, agora não tem jeito, a minha casa vai cair, a situação está assim, a minha vida está dessa forma. O Senhor fala: hoje eu te encho de fé aqui por esta palavra. Dá um glória a Deus, a tua casa não vai cair. Bendito é o nome do Senhor. E tudo isso, irmãos, não é mérito nosso, porque na palavra ele fala que o que alcancemos é para o nome do Pai, em nome de Deus ser glorificado. Toda obra que o Senhor fizer na tua vida, nós, irmãos, não temos esse mérito. O Senhor faz para que só o nome dele seja glorificado. Eu já senti a virtude de Deus aqui. Queira o Senhor por esta palavra aqui. Quando você chegar na porta da tua casa, irmão, aonde tem aquela situação tão difícil, que a minha paz entra na sua casa aqui pelo poder dessa palavra. Creia no Senhor. Estes homens procuraram o Senhor. Essa mulher, irmãos, procurou o Senhor. A mulher cananeia procurou o Senhor. O cego Bartimeu procurou o Senhor. O leproso procurou o Senhor. E o que ele fala aqui? Eu estou sentindo falta da sua procura. Você tem que me procurar. Eu quero estender a minha mão na sua vida. Você crê? Eu sinto de pregar isso aqui. Eu estou sentindo. O Senhor fala assim: eu estou sentindo falta da tua oração. Eu estou sentindo falta, irmãos, do seu louvor. Por isso eu mando esta palavra. Não tem nada caído, não tem nada terminado. A sua fé será renovada em nome de Jesus aqui. Queira Deus te abençoar, irmãos, e que a sua oração, irmãos, ela seja firme, porque os dias são difíceis. Os dias que nós vamos atravessar são difíceis. Nós estamos vendo aí, irmão, muita irmandade, às vezes muitos com câncer, mas também nós já ouvimos muitas maravilhas, que Deus arrancou o câncer com raiz e tudo. O nome dele vai ser glorificado. Todavia vai ser a vontade dele, não a nossa. Mas ele falou, irmãos, a nossa oração é dever. A nossa oração não é um dever. E ele fala por essa palavra aqui: quando a mulher tocou nele, saiu virtude. A sua oração sairá virtude. Eu creio nisso aqui, irmão. Irmão, eu creio no que leio. Eu creio no que eu prego. Eu creio no que eu escuto. Você crê nisso aqui? Recebe em nome de Jesus o dom da fé operadora. E a que a sua casa seja sempre visitada pelo Senhor. Hoje a gente, irmãos, tem um costume, não é um mau costume, mas às vezes a gente ora por mim, ora por nós. Não é errado isso aí. Mas o Senhor fala assim: ó, irmãos, quando a gente pede oração para alguém, essa pessoa que nos ama vai fazer aquela oração por nós, vai nos apresentar. Mas eu entendo assim: ninguém melhor do que nós. Porque quando alguém apresenta a nós em oração, não conhece os detalhes da nossa vida. Só nós conhecemos os nossos detalhes, só nós conhecemos o que nós estamos enfrentando ou estamos atravessando. Então o Senhor fala que abre a porta do teu aposento e dobra lá o teu joelho.
e faça as tuas petições como Paulo deixou escrito. Que sejam conhecidas as tuas petições e o Deus de paz te dará todo o entendimento. Não é assim? Abre a porta do teu aposento e ora. Não importa o tempo, não importa. Importa que ali você está clamando os céus. E eu vou encerrar esta palavra. E o céu vai descer na vida de alguém por essa palavra aqui. Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Agradecemos pela sua participação. Deixa aí os seus comentários. Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu joinha. Se inscreva-se no meu canal. Aciona aí o sininho de notificações aqui no YouTube para quando eu postar mais vídeo que você tenha conhecimento e as representações dos vídeos postados aqui no meu canal, aqui no YouTube.